Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que eu li nesse último trimestre, desde o comecinho do ano em janeiro até agora. E eu vou compartilhar naquele formato que eu amo muito fazer, que é do pior até o melhor. Em 20º lugar, na verdade, não é o livro que eu mais odiei, tá? Eu só coloquei um livro de biografia, porque eu não costumo avaliar biografias. Então eu sempre fico muito neutro em relação a elas, que eu ainda estou aqui, que eu li pra um vídeo onde eu li livros que ganharam adaptação. É uma história muito impactante, eu acho que é um livro que você precisa entender mais ou menos o que você tá indo ler, se você for esperar alguma coisa novelizada, principalmente depois do filme, né? Você ir com expectativas de ver uma história contada daquele jeito, talvez você se decepcione um pouco, porque ele é realmente mais sobre o autor falando sobre a vida dele, né? Primeiro de tudo, mas porque ele tem um tom de recordação histórica e não de novelização. Eu confesso que não foi a minha leitura favorita, a forma como ele é contado eu achei às vezes um pouquinho prolixo, às vezes ele colocava alguns recortes de matérias ou informações que não agregavam muito ali no momento, ou que tornaram a leitura um pouquinho enfadonha, mas só pelo peso da importância do assunto e da época das coisas que ele conta ali, né? Eu acredito que já é uma leitura super válida. Em 19º lugar tá o Cartas a um Jovem Poeta. Esse aqui foi uma leitura conjunta que eu fiz com o pessoal lá do Catarse, pro nosso clubinho de livros mais cults, assim. E esse é um conjunto de cartas escrito por um poeta muito famoso, chamado, que é o nome do autor no caso, né? Rainer Maria Rilke. Essas cartas foram enviadas para esse rapaz, que coletou elas e colocou nesse livro, que eram respostas às próprias cartas que ele mandava para esse poeta, né? Então, é um conjunto de textos ali, de respostas dele, em relação a várias angústias e sofrimentos e dúvidas que o Frank, que é o cara que mandou as cartas primeiro, né, tava sentindo na vida, problemas pessoais. Ele se abria com esse poeta, ele admirava muito esse poeta também, e ele recebia essas respostas em troca, que é o conjunto que a gente tem nesse livro. E são respostas bem profundas, assim, né, são respostas que têm mensagens muito poderosas, várias frases de post-it no livro. Tem momentos que ele faz reflexões bem legais, vai falar muito sobre a solidão, aprender a conviver com essa solidão e ficar em paz com ela, e que faz parte da vida de qualquer ser humano lutar contra esse sentimento, apesar, por mais que pareça que certas pessoas ali estão cercadas de pessoas e que não passam por essa tribulação, assim, na verdade todo mundo de certa forma passa pela solidão diariamente. É muito também sobre crescer e nunca parar de amadurecer. É engraçado que a gente sempre vai estar em constante estado de não sabe o que tá fazendo da vida. Mas eu particularmente, confesso que eu não consegui aproveitar muito esse livro. Eu marquei algumas coisas aqui e ali, mas eu não estava muito disposto a me conectar com essas mensagens que ele estava trazendo. Eu acho que se eu tivesse lido isso há alguns anos atrás, né, um Victor mais novo, talvez eu aproveitaria melhor. Eu acho que são mensagens e conselhos que pra mim hoje em dia não fazem tanto mais sentido, assim, já são coisas que eu já passei vivendo as experiências da vida, né? Então eu não culpo o livro, eu culpo eu mesmo, porque não é o livro pra mim. Eu achei às vezes ele também meio demais assim pra mim, sabe? Mas no geral tá ali um 2,5, 3 estrelas, foi tipo um livro lido, sabe? Aí em seguida, na posição de número 18, a gente tem o Galápagos, do Kurt Vonnegut. Esse mês foi o meu mês de dar chance pra esse autor finalmente, porque eu já tinha vários livros dele na estante, eu ficava postergando, eu sempre ouvia falar do Kurt, e eu li 2 livros. Vocês vão ver que o outro tá numa posição bem maior, que eu gostei muito do outro, mas infelizmente o Galápagos não funcionou tanto pra mim. Esse livro vai contar a história de um grupo de pessoas que eles vão nesse cruzeiro pra essa ilha de Galápagos, que é uma ilha muito famosa. Ela ficou famosa inclusive por causa do Darwin, o cara lá da evolução, né? E eles estão reunidos ali nesse hotel, meio que esperando chegar o momento onde eles vão partir nesse cruzeiro. Só que o mundo inteiro tá passando por uma grande crise financeira e as coisas estão indo de mal a pior em questão de dias, assim, sabe? O livro ele é meio contado de uma forma bagunçada. Ele tem esse narrador que é meio onisciente, porque ele é um fantasma que tá dentro do navio ali, do cruzeiro. E ele que tá contando a história pra gente. Então, ele vai às vezes contar já o trajeto final, depois de 1000 anos dessa viagem que aconteceu. É difícil de explicar. Depois dessa grande crise financeira, o mundo começou a ruir e a população aos poucos começou a ser extinta. Então essas pessoas estão salvas ali na ilha de Galápagos, e elas são as últimas remanescentes da humanidade, e elas vão começar a passar por um processo de evolução fisicamente também. Aí a gente liga com esses elementos que ele tem ao longo da história de Darwin, né? E eu acho que é isso basicamente. Esse é uma das coisas mais estranhas que eu já li na minha vida. Acho que a grande questão pra mim que tornou um pouquinho menos agradável a leitura foi ele não ter uma ordem na hora de contar as coisas, na disposição dos fatos, e acabou ficando um pouquinho confuso. O Kurt, eu percebi que ele tem esse tom de sátira, né, nas histórias dele. Isso eu vi bastante no outro livro que eu li também, que eu vou falar mais depois. E ele
fala de forma astuta sobre assuntos muito importantes e torna isso uma crítica à sociedade, por exemplo, né? Só que aqui, em específico, eu achei que ele tentou ser sagaz demais e acabou gerando algo que foi um pouco esquecível. Então os personagens, pra mim, se tornaram um pouquinho avulsos, os acontecimentos eu não me importava muito. Eu não sei, às vezes passava uma sensação que era proposital, que ele não queria realmente que você se importasse com essas pessoas. Eu não sei se isso faz parte da sátira que ele quis fazer ali. Ele tem essa carga bem pesada dessa mistura do evolucionismo com o humanismo, mas a forma como ele abordou isso eu também achei que foi um pouquinho superficial, um pouquinho sem graça. Eu achei que acabou sendo um discurso meio morno sobre a moralidade do ser humano e como todo mundo é ruim e nada nunca de bom pode acontecer com a humanidade porque nós somos pessoas egoístas. É um livro que ele viaja em várias tangentes, tipo, o tempo todo. Ele nunca se mantém num negócio só ali numa cena, ele sempre vai falar sobre 3 assuntos ao mesmo tempo. No fim eu dei 1 estrela, gente, eu não aproveitei esse livro. Outro livro que eu dei 1 estrela, que vocês viram no meu Instagram, eu deixei meio incompleto aqui no canal, né, vocês estavam curiosos pra essa opinião, mas é triste informar que eu não curti a leitura de Battle Royale, gente, também foi um livro que eu não gostei nem um pouquinho, eu dei 1 estrela pra ele também. Você já sabe sobre o que é, né, um grupo de jovens, eles vão pra essa ilha e eles vão participar de uns jogos vorazes, eles são forçados pelo governo a matar uns aos outros até sobrar uma pessoa só. Isso faz parte de alguns programas do governo ali, um sistema deles que também é algo que fica muito vago, muito em aberto, assim, ele não explica muito por que esses jovens têm que passar por isso. A primeira coisa que você vai perceber lendo esse livro é que ele tem muito personagem, tá? Ele tem uma lista imensa de 40 e tantos personagens, nomes que são um pouquinho difíceis de memorizar também, mas eu acho que isso você logo vai perceber também que não importa muito, porque a gente vai ter núcleos de pessoas que a gente vai acompanhando. Como grande parte das pessoas vão morrer, você não precisa meio que saber de todo mundo. Você vai ali conhecer uma pessoa ou outra, ele vai contar um pouquinho da vida daquela pessoa e logo aquela pessoa vai ser morta por alguém. Vira meio que uma formulinha. Até que a gente começa a perceber quais são de fato os personagens chaves que vão aparecer com mais frequência, os que vão ser os mais importantes ali. Ele é um livro com um tom um pouquinho mais frio, um tom um pouquinho mais maduro. Ele é bem violento, ele é bem sangrento, tá? Tem cenas assim explícitas. E por incrível que pareça, as mortes são diferenciadas, assim, as mortes são bem distintas e é interessante a forma como ele faz. Você gosta dessa coisa mais, como eu disse, violenta e sangrenta. Eu gostei dessa discussão que você nunca sabe o que tá se passando na cabeça de alguém, né, que as pessoas podem virar a chavinha de uma hora pra outra, dependendo de situações de sobrevivência, de vida ou morte, né. Mas assim, eu vou ser sincero, meu grande problema com esse livro é que eu achei ele chato. Eu achei ele insuportável de chato, gente. Eu não consegui me conectar com nada, não consegui conectar com ninguém. Eu até comentei, isso aqui foi leitura conjunta também no Catarse, eu comentei com o pessoal que se ele tivesse, talvez, trabalhado um pouquinho nesses personagens antes da ilha, né? Como que era a convivência entre eles ali na escola, como que era o dia a dia deles na vida normal ali, antes deles serem convocados para esses jogos, talvez eu já tivesse chegado ali com um pouquinho mais de afeto por cada um. Mas como a gente já é jogado na ação e esses personagens não têm tempo de se desenvolver, eles só têm tempo de correr e fugir e sobreviver, meio que não gerou essa conexão em mim, sabe? Eu não gostei também da escrita, eu não sei se isso é uma questão da tradução. Eu queria mais contexto desse governo distópico, ele menciona muito por cima, é muito genérico, muito vago. No geral, a minha experiência enquanto eu tava lendo era aquela coisa engessada, parecia que tinha uma barreira entre eu e o livro, meio amador também às vezes, os personagens eles falam, não falam igual pessoas reais, sabe? Você vê os diálogos, ninguém conversaria dessa forma, ninguém agiria dessa forma. Tiveram momentos que eu confesso pra vocês, gente, que eu fiz uma leiturinha dinâmica, eu pulei uma parte ou outra, tipo, algumas cenas de perseguição, de violência, porque eu não tava aguentando mais. E ele tem muita conveniência, ele tem muita coisinha boba, ele tem algumas soluções muito absurdas também, tipo, pelo amor de Deus. Outra coisa que me incomodou também é que ele tenta inserir romances muito aleatórios, mas é tipo, meninas se apaixonam por meninos de uma forma completamente X, que não faz sentido nenhum também. No geral, eu não senti prazer em ler, tipo, não me envolvi numa história só de ação, com essa sensação de que era um texto meio escrito pelo chat GPT, sabe? Ai, gente, desculpa, não funcionou pra mim, queria muito que tivesse funcionado, mas não rolou, 1 estrela. Número 16, outro livro que não funcionou, foi o Por Trás de Seus Olhos, que eu terminei esse livro ontem, gente. Aqui a gente tem uma moça chamada Louise, ela sai com um cara, depois ela descobre que esse cara é o novo chefe dela, e não só isso, mas ele é casado com essa outra moça que se chama Adele. Então, ela fica nesse climão, né, ela chega no trabalho, ela vê, nossa, eu peguei meu chefe, ele é casado, e agora o que eu faço? Mas, pra piorar, ela acaba conhecendo essa Adele, elas topam ali na rua, e elas viram amigas, e ela não vai contar pra Adele que ela pegou o marido da Adele. O máximo mais que eu posso contar pra vocês é que eventualmente a gente vai ver
vendo que essa Adele tem algum plano em curso. Ela tá tramando alguma coisa, ela não é tão bobinha que nem ela aparenta ser, ela tá meio que ciente das coisas que estão rolando e ela tem um objetivo nisso tudo. Eu já adianto pra vocês que eu tentei o meu máximo simpatizar com esses personagens, mas eu não consegui. Gente chata, detestável nesse livro aqui. Todo mundo é muito genérico. Eu tive até uma esperança, eu comecei ali nas primeiras 100 páginas não me conectando muito, mas eu falei, às vezes demora, né? Às vezes daqui pra frente vai pegar um pouquinho mais, e esse nunca chegou. Na verdade, o livro ele fica bom, bom entre muitas aspas, porque eu já vou falar sobre isso também, mas ele melhora um pouquinho ali nos últimos 5 capítulos. O que acontece sim em relação a esses personagens é que você vai mudar a perspectiva que você tem sobre eles. Eles são muito mais do que eles aparentam ser, né? Mas ao mesmo tempo é uma mudança que acontece de uma forma muito desorganizada. Parece que a autora erra bastante no timing. Coisas que ela deixa pra falar lá na frente, ela poderia ter utilizado essas revelações a favor dela e da história ali um pouquinho antes. Tudo que ela vai fazer parece que é tardio demais. Tipo, você já passou da hora dela ter feito isso, agora você já não se importa muito. Eu tive muita dificuldade de foco nesse livro. Eu lia a sensação que eu tinha de 1 hora lendo, e quando eu ia ver, só passou 10 minutos, só li 15 páginas. Essas duas personagens, a Louise e a Adele, eu achei elas bem Frankenstein, assim, eu achei muito tentativa de ser personagens de thriller. Eu também, em alguns momentos, eu tive uma sensação, me veio na cabeça, assim, a Liane Moriarty, meio que uma Liane Moriarty da Shopee. Ela tentou emular alguma coisa parecida com isso, não funcionou muito. Fora que essa Louise, gente, pensa numa pessoa anta, numa pessoa burra. A Adele já teve um pouquinho mais de apelo, porque ela parece ser muito estranha, porque ela tem essas coisas rolando ali, né, esse plano que ela tá colocando em ação, que também é algo que vai acontecer tardio demais, ali nas últimas páginas só. E a gente também tem alguns flashbacks dela, alguns recortes ali no livro que são bem curtinhos, que vão ser importantes também na grande revelação que a gente vai ter, mas essas partes não me empolgavam, eram aquelas partes que quando vai chegando você fica, ai meu Deus, flashback de novo, não tô afim de ler isso. Que é muito triste, muito frustrante, porque são eles que vão pavimentar o caminho para as coisas que vão acontecer. E é daqueles livros que depois você para pra pensar, são 350 páginas, mas você poderia facilmente resumir os acontecimentos dele ali em 2 parágrafos. Aí a gente tem o grande final, né, que é a grande reviravolta, que todo mundo comentou comigo no Instagram quando eu postei que tava lendo, o final, meu Deus, o final, E assim, gente, é definitivamente um final, né? Gente, eu achei uma pataquada sem tamanho. Eu não acredito que essa autora teve a coragem de fazer isso aqui nesse final. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu revirava o olho, juro pra vocês. O livro, ele tem, acho que eu não mencionei, né, mas ele tem esse quesinho meio espiritual, meio sobrenatural, onde eventualmente as protagonistas ali, elas vão começar a mexer com esse negócio de projeção astral, que é conseguir sair do próprio corpo e visitar lugares ali em espírito. Só que assim, eu não esperava que ela fosse apelar pra uma suspensão de crença tão imensa que o livro vira quase um livro de fantasia. Eu achei extremamente barato, eu achei muito tosco. Eu entendo o choque que pode causar, eu acho que é um final que muita gente vai amar, mas muita gente vai detestar também. Eu fiquei de cara que ela fez isso, tá? Só isso que eu digo. Eu dei 2 estrelinhas pra esse. Aí pro meu vídeo de livros que tava ganhando adaptação, eu também li o Mickey 7, que é um livro de ficção científica sobre uma realidade onde eles conseguem recriar corpos de pessoas e manter as memórias delas. E essas pessoas são usadas em missões especiais ali, onde tem muito risco. Então, o protagonista, o Mickey, ele é uma dessas pessoas, né? Ele é convocado de vez em quando ali pra algumas missões, que ele pode morrer nessas missões, e se ele morrer, eles conseguem recriar um próximo Mickey com as memórias do anterior. Então, quando a gente começa o livro aqui, ele já tá na sua 7ª versão. E no começo da história, ele tá numa missão, ele cai num buraco lá muito fundo, que aparentemente ele não vai conseguir sair, as pessoas vão embora, deixam ele lá, e já vão lá criar o Mickey 8. Só que ele consegue sair de lá. E quando ele volta pra base, tem 2 dele, tem o 7 e tem o 8. Eles ficam meio que nessa, eles não podem descobrir que tem 2 da gente, porque senão eles vão me dispensar, eles vão me matar, eles vão criar outra versão e dar tchau pra nós dois, enfim, vai dar problema, né? E eles vão tentando se esconder ali, conviver, e um vai na missão, o outro fica escondido, sabe? Um negócio meio assim. Enquanto eles estão nesse planeta, que eles estão tentando colonizar e tentar descobrir se é um planeta bom pra humanidade, se não tem bicho, se não tem planta, nada tóxico, sei lá. E tem, de fato, uns bichos muito estranhos ali que a gente vai ver ao longo da história. Gente, é um livro pelo entretenimento, tá? É um livro que não tem nada demais. É bem divertido. Eu adorei a leitura, assim, tipo, fiquei preso do começo ao fim. Só que não tem substância. Não tem, falta lente em pó. É muito
fluido, é muito legalzinho de acompanhar essas peripécias, não é perfeito. A existência desses dois não faz muito sentido, porque um só fica parado, ele não faz nada, nem tem essa sensação de risco, né, de perigo. E é muito isso, sabe? Não tem grandes conflitos, ele fica saindo em outras missões, eles vão ter, em uma delas, por exemplo, eles são atacados por esses bichos, mas é isso, assim, saindo em missãozinha, a interação entre os personagens, a gente descobre mais sobre esses dois amigos que o Mickey tem ali dentro da base, e só no final que a gente vai ter um plot maior, onde a gente vai avançar pra alguma coisa, porque esse livro tem continuação, tá? Não sei se eu mencionei, acho que não. Mas eu não sei se eu pretendo continuar, eu achei uma leitura meio que esquecível, assim, eu quero ver o filme, como ficou, se eles melhoraram, se eles trouxeram mais sensação de urgência e mais acontecimentos, assim, no filme. Aí em 14º lugar, tem O Palhaço do Milharal, que eu li pra aquele vídeo onde eu li os livros indicados pelo Paulo, né? Gente, esse livro também foi outro entretenimento. É outro livro que tá ganhando adaptação também, acho que já saiu teaser, trailer, e eu gostei muito, tá? Das ceninhas ali que eu vi. É um livro de slasherzão, onde esses jovens estão nessa cidade ali, uma cidade rural muito pequena, e do nada, numa noite, eles são atacados por vários palhaços no meio desse milharal ali, onde eles estavam fazendo uma festa. Ele realmente tem essa sensação muito clássica do slasher, de grupo de adolescentes, aqueles adolescentes um pouquinho irritantes, sabe? E são, em grande parte da história, só nomes no papel, ninguém tem muita profundidade. Eu acho que é... Até porque, tipo, 70% do livro é uma grande sequência de ação, onde eles estão fugindo e tentando escapar. Não tem muita trama, assim. E se você curte esse tipo de coisa, é bem provável que seja uma leitura, tipo, rapidinha, agradável, assim, que se te divirta. O que foi que aconteceu comigo? Essas cenas mais sangrentas, essas cenas de perseguição, eu fiquei assim, ó, fiquei muito roendo na unha. Ele tem continuações e pela sinopse do segundo, até que parece ser meio interessante, mas eu acho que eu também não pretendo continuar. Esse aqui é outro livro com final ridículo, tá? A motivação desses palhaços aí nesse grupo de pessoas é muito idiota, é muito ridícula. Parece uma conclusão, assim, de desenho animado, gente. Fora que, na verdade, o suspense do livro, ele corta muito rápido porque você logo saca o que tá acontecendo. É algo muito óbvio, essa motivação, né? Mas, enfim, é divertido. Eu ainda super recomendo, é aquela leitura pra você desintoxicar o cérebro, né? Aquela leitura eletrizante, assim, mas sem usar muito neurônio. Eu dei 3 estrelas pra esse aí. E aqui a gente acaba esses livros na faixa das 3 estrelas, tá? Aqui a gente já começa do 4 pra cima, 3,5, 4, enfim. Então, a próxima leitura foi o outro livro do Kurt Vonnegut, que eu mencionei com vocês, que é o Cama de Gato. Esse aqui foi muito mais legal e eu gostei bastante. Esse livro é contado pelo ponto de vista de um pesquisador, um escritor ali, e ele tá escrevendo um livro sobre o bombardeio de Hiroshima, né? E ele vai atrás de contar também um pouco a história do criador dessa bomba, que é o Felix Honecker. Só que esse cara não tá mais vivo, então ele vai atrás de informações ali com os filhos dele e eventualmente também com outras pessoas que trabalharam com esse Felix e tal. Ele acaba seguindo esses 3 filhos para uma viagem que eles fazem ali para uma ilha no Caribe, que é uma ilha muito diferente, diria. Ela tem um próprio governo ali, ela parece quase que uma aldeia, um negócio, uma sociedade meio asteca, assim. Ele segue esses 3 filhos e eventualmente, conversando com eles, ele descobre que não só o cara inventou a bomba, mas ele também inventou um negócio muito mais letal, que pode destruir toda a Terra e toda a humanidade, que é o Gelo 9, se eu não me engano. Que é um pedacinho de gelo que, se ele entra em contato com a água, ela começa a congelar imediatamente e ela vai se espalhando. Não só a água do universo, né? Se você colocar, sei lá, num rio, eventualmente vai acabar congelando todos os oceanos. Mas se entra em contato com a nossa pele tem o suor, que é um tipo de água também, você morre, porque começa a entrar no seu organismo e você tudo congela. Então é um negocinho muito potente e capaz de destruir toda a humanidade, e vai ter tretas em relação a isso também. Esse já tem uma mensagem muito mais proeminente, esse realmente às vezes fala algumas coisas ali que são verdades muito nuas e cruas que ele esfrega na nossa cara, e mais uma vez, de forma engraçada, bem humorada. Ele fala muito sobre a ciência e como os avanços, na verdade, por mais que eles sejam bons, entre muitas aspas, cada avanço tecnológico que a gente tem é um passo mais próximo que a gente tá da morte, de destruir a nossa própria civilização. E quando esse protagonista tá nessa ilha reclusa, eu adorei a aventurinha que ele passou por ali. E ele também vai cutucar bastante a religião, porque dentro dessa ilha ele vai descobrir que tem uma religião meio que é perseguida ali pelo governo, mas parece que é tudo uma mentira, porque foi próprias pessoas do governo ali que criaram essa religião, né? Mas ele usa muito esse assunto para falar sobre a força que as narrativas
narrativas têm e que às vezes o ser humano se utiliza dessas narrativas para dar ordem ao caos da própria vida. Que a religião pode ser um tipo de conforto que o ser humano encontra quando tudo parece ser grande e assustador demais pra gente compreender, sabe? E é muito irônico porque essa religião que vai virar uma grande coisa ali entre eles é uma religião inventada. O cara chegou nessa ilha e falou: vou inventar qualquer coisa aqui, vamos ver se dá certo. E deu certo. Essa religião atribuiu significado ao sofrimento que eles estavam passando ali. No geral, gente, é uma leitura super rápida, super divertida, com personagens bem peculiares. Às vezes eles são meio que estereótipos, assim, de coisas reais, mas é bem proposital. Tipo, a gente tem o cientista, o embaixador, o político, o guarda, que vai compondo esses elementos de crítica social que ele quer fazer nessas pecinhas desse xadrez. No geral, muito interessante essa leitura, eu dei 4 estrelas. Aí em 12º lugar tá o 3, que, gente, eu vou contar pra vocês que assim, eu gostei dele, mas eu acho que quanto mais eu penso, menos eu me importo com esse livro. Mais ele foge da minha cabeça, sabe? Que é esse grupo de 3 amigos ali, que eles eram muito próximos na infância, e a jornada de vida deles. Basicamente, a gente vai acompanhar vários anos da vida deles ali, e a gente vai ter essa alternância também entre passado e presente. Eu acho que é um livro que tem uma sensação de ser bem extenso, assim, aquele livro que não acaba nunca. Mas eu gostei de ver a proximidade desses 3, e eu gostei de ver como, apesar das coisas acontecerem ao longo dos anos, e esses personagens se afastarem, uma verdadeira conexão forte, você nunca perde ela, por mais que você, sei lá, passe anos e anos sem ver aquela pessoa, né? Quando você revê, aquele fio que conecta vocês dois ainda é muito forte, ele é capaz de gerar sentimentos. É uma grande fofocaiada, tá? Aquele livro de drama, onde a gente vai ver muita coisa acontecer, bastante sobre a complexidade do ser humano e a complexidade da vida. Tem bastante essa coisa de dinâmica de família que eu amo, ou também a ausência da família e o que isso pode gerar. Em certa parte da jornada também a gente vai acompanhar um relacionamento meio tóxico, meio abusivo, e é bem interessante também a forma como ela retrata isso. Mas eu confesso que chegou ali nos 80%, a gente já tava exausto. Eu não aguentava mais ler esse livro, eu tava muito cansado. O livro ele apresenta bastante debates, nem sempre ele trabalha todos aprofundadamente, né? Mas ele é daquelas histórias que os últimos 20% começa a pegar tudo que você leu até agora e começa a dar esses nozinhos e a fechar tudo. E quando ele vai fazendo essas conclusões e conexões, é bem interessante você conseguir afastar e ver esse grande crochê que o livro fez usando cada pontozinho, cada nozinho ali, né? Mas eu falo mais sobre esse livro, sobre a leitura dele num dos vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês nos cards. Se vocês quiserem ver, eu fiz um vlog onde eu leio, eu dou minhas opiniões aprofundadas à medida que eu vou lendo, tá? Eu também dei 4 estrelas, eu acho que foi. Eu dei 4 estrelas. Aí em 11º lugar a gente tem o Tempo de Graça, Tempo de Dor, que eu li pro vídeo dos livros do Paulo, né, que eu também vou deixar aqui pra vocês verem minhas opiniões mais aprofundadas. Esse livro conta a história de 2 mulheres, uma é conhecida por Dores, né, acho que é a Maria das Dores, e a Graça. E a Dores, ela nasceu órfã, ela trabalha ali na cozinha dessa mansão, que é comandada por uma família muito rica, que a filha delas é a Graça. E a Graça e a Dores se aproximam, elas ficam amigas ali. Eventualmente acontecem coisas, elas vão precisar ir pra um orfanato, e de lá elas acabam fugindo pro Rio de Janeiro. E elas vão tentar ali já na adolescência, começando a vida adulta, tentar ganhar essa vida no Rio de Janeiro como artistas, como cantoras. Na verdade, uma carreira como divas do rádio. E a gente vai ver todo esse cenário artístico, musical brasileiro, inclusive, vai falar bastante sobre o samba. Foi um livro que eu fiquei rendido, assim, nas primeiras 50 páginas. Ele é um livro que me remeteu a várias coisas que eu gosto também. Ele me passou um pouco a sensação de Cidade das Garotas, que é outro livro que eu amo também, misturado com essa coisa meio Taylor Jenkins Reid, né, onde a gente acompanha pessoas famosas, mas ao mesmo tempo elas não vão logo se encontrar com a fama, né? Elas vão passar por essa jornada de ter que cantar e performar em lugares meio duvidosos, né? E conhecer pessoas meio duvidosas e se envolver em coisas perigosas também. Eu acho que a narrativa é muito bonita, a autora tem uma poesia muito única nas palavras dela. É uma jornada também um pouquinho longa, um pouquinho extensa. A relação dessas 2 amigas é algo que vai transmutar muito ao longo do livro, então é uma construção de personagem também excelente. Como a Doris, por exemplo, ela que tem esse grande sonho de ser cantora, né? De ser uma grande estrela. Ela vai ficando um pouquinho na sombra da Graça, que eventualmente se torna mais famosa do que ela. E eu concordo muito com o hype desse livro. Eu acho que ele é uma pérola que a gente tem aí, principalmente sobre a cultura brasileira. Mais uma vez, essa coisa de samba, roda de samba, né? Fora o cenário do Rio de Janeiro. Achei muito, muito legal mesmo. Eu também dei 4 estrelas. Aí, gente, eu terminei, como vocês viram no meu vídeo aí de lendo antes de dormir, eu terminei a série dos naturais. Na posição de número 10, eu coloco Conflitos de Sangue. O outro eu coloquei um pouquinho mais, porque eu gostei mais. Mas ainda
assim, a conclusão dessa série de 4 livros, que eu não vou me estender aqui, porque vocês já cansaram de ouvir falar sobre esses livros, mas eu amei essa série. Eu acho que eu prefiro ela à outra dela dos Jogos de Herança, né? Acho que essa aqui é muito melhor, tanto pra você conhecer a autora, pra você começar nos livros dela. São muito envolventes. Cada livro tem um caso policial que eles vão tentar resolver. O 3 e o 4, eles estão meio que ligados. Eles vão, basicamente, ser uma continuação direta um do outro no caso que tá rolando. Eu achei um pouquinho bagunçado o final. Eu achei que a autora se perdeu um pouquinho ali, tá? Ficou meio corrido demais. Eu acho que ela deixou muito complexo de última hora. Ela criou muita coisa, muitos fatores, muita gente envolvida, muita complexidade. Faltando um pouquinho pra série acabar. Eu acho que é algo que ela poderia ter trabalhado antes, né? Mas ainda assim, eu tenho muito carinho por esses personagens e eu acho que eles vão permanecer comigo pra sempre. Eu já sinto falta das histórias dessa série, desses personagens. Esse eu dei 4 estrelas. Dei 4 estrelas também. Em nono lugar, outro livro que eu amei demais foi O Leões da Sicília. Foi outro livro que eu li pro vídeo do Paulo. Então eu vou insistir mais uma vez. Eu assisto aquele vídeo que tá bem completinho, tem minhas opiniões de tudo, tem um vlogzinho ali. À medida que eu vou lendo, eu vou compartilhando com vocês. Mas esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, que é A Saga da Família Flório, onde a gente vai acompanhar de fato essa família Flório, que ela se muda pra Sicília em busca de crescer, em busca de ganhar dinheiro e se tornar proeminente ali na sociedade. E eles vão conseguir isso, eventualmente. Eles vão abrir, a primeira geração da família ali abre um boticário, que é essa para trabalhar com especiarias, né? E eles vão começar a ir bem nesses negócios, eles vão começar a fazer contatos ali com pessoas poderosas e importantes da Sicília, eles vão entrar nessa esfera alta da sociedade, né? E a gente vai ver esses personagens crescendo, envelhecendo e dando lugar para a geração seguinte, para os filhos deles que também vão controlar os negócios. E esse segundo arco que a gente tem, por exemplo, ele é bem distinto do primeiro, porque quando a gente tem no primeiro ali um personagem, aquela coisa amável, né? Aquela coisa tipo amor pela família e pelos negócios, já o segundo arco com esse outro cara, ele já é frio, ele já começa a tomar as decisões meio tiranas, assim. É um cara com morais muito duvidosas. Eu fiquei inebriado com essa história, eu fiquei encantado. Essa forma ardente da narrativa, mas também as relações intricadas entre as pessoas. São vários personagens ali. Eu amei acompanhar de perto, parecia que eu tava analisando, assim, cada construção de personagem, cada relação deles. Eu fiquei fascinado com esse aspecto de negócio de família. Às vezes é até um pouquinho difícil de você seguir, porque ele vai entrar bastante em questões econômicas, sociais e políticas também. Tem bastante discussão entre eles ali sobre aspectos políticos, tá rolando guerra. Todas as coisas que estão rolando também no país vão afetar esses negócios da família. São várias camadas, assim, que tornam uma leitura complexa, mas uma delícia. Não é uma leitura rápida, tá? É uma leitura que você tem que aproveitar, saborear. Esse aqui eu dei um 4.25, um 4,5, tá? Eu amei, amei, amei. Aí, gente, vamos para uma resenha, uma opinião aqui inédita, que vocês não ouviram falar aqui no canal, que eu terminei essa semana também, que foi A Paciente Silenciosa. Esse aqui e o Por Trás de Seus Olhos eu li para um projeto que eu tô fazendo exclusivo pro Catarse, onde eu tô lendo os favoritos do pessoal de lá. A gente tá fazendo uma batalha de livros, então esse aqui era inevitável, eu precisava ler essa história, que também, assim, que ano é hoje, né? Porque esse livro já era pra eu ter lido lá em 2014, sei lá quando foi publicado esse livro, deixa eu ver. 2019. Então estamos aí 6 anos atrasados na leitura. Gente, eu amei. Eu não esperava gostar desse jeito que eu gostei. Na verdade, assim, ele é farofona, tá? É aquela farofona com bacon, com um aroma de defumado, mas que foi uma delícia, que foi divertidíssimo, porque ele pegou principalmente num aspecto que eu amo muito. Mas eu já vou falar pra vocês. Bom, a sinopse, ela vai girar em torno dessa mulher chamada Alicia, que um dia a polícia chegou ali na casa dela, o marido, o noivo, o namorado, sei lá, dela tava morto, na frente dela, ela tava meio que jogada assim no chão, com uma arma, e essa arma tinha as digitais dela. Então, o que concluiu-se é que ela matou o rapaz, né? E ela teve o julgamento dela e foi decidido que ela ficaria nesse hospital psiquiátrico, né, pra tratar da sanidade. Por quê? Ela nunca mais falou. Desde o dia desse acontecimento, né, desse assassinato, ela nunca mais emitiu nenhuma palavra. E ela era uma pintora, tá? Ela trabalhava com essa coisa de fazer quadros pra galerias e vender a arte dela e fazer exposições, enfim. E ela era muito, muito boa. E esses quadros dela, inclusive, vão ter papéis fundamentais aqui na história, tá? Mas por que se chama Paciente Silenciosa? Porque ela tá ali nesse hospital e um dos protagonistas que a gente vai ter vai ser esse cara que vai ser o terapeuta dela, que vai tentar fazer ela falar, que vai tentar entender o que aconteceu, né? E tirar as verdades dela e ver se consegue algum progresso com essa mulher que nunca mais falou nada. Assim, demorou um pouquinho pra entrar no livro, uns 20%, mais ou menos. Eu tava achando meio sem vida ali no começo, eu tava até, ai meu Deus do céu, lá vem mais uma bomba. Tava achando a narrativa meio sem brilho.
gatilho meio fria, e ela é fria, tá? Mas faltando aquela sensação envolvente. Até que a gente começou, como eu disse, um aspecto que eu amo muito, que é cenas de terapia. Eu amo esse cenário de hospital psiquiátrico. Acho que todos os livros que eu li com essa ambientação eu gostei. Então, apesar dele introduzir a história meio bambo ali, eu acho que o autor, ele começa a pegar o ritmo dele, ele começa a entrar na própria história, e você sente um momento em que o próprio autor começa a se empolgar com as coisas que ele tá contando pra gente. E eu digo pra vocês, gente, que o que pega realmente é a trama, é o plot, porque os personagens, eles são bem básicos, eles são nada demais. Apesar do autor sim ter a tentativa dele ali de colocar um pouquinho de carne nesse osso, né? Ele conta às vezes um pouquinho do passado de a vida pessoal do protagonista, que eu esqueci o nome agora já. É o Theo Faber, ele é um psicoterapeuta forense, tá? E junto ali no hospital ele vai ter outros colegas de trabalho, né? Outros médicos ali que também são definitivamente personagens já criados. Então, o que vai pegar é o mistério. É a farofagem desse mistério. Eu gostei muito de ver essa rotina dele tentando quebrar essa barreira da paciente silenciosa e vendo aos poucos que a cada sessão ele tá assim tendo avanço, porque ele tá vendo micro reações dela. Às vezes ela levanta a cabeça, às vezes ela dá um sorriso, às vezes ela meio que concorda, às vezes ela vai assim. E tudo isso vai te deixando empolgado, tipo, ai meu Deus, ela vai falar, ela vai contar. A gente também tem algumas entradas do diário dessa Alicia que vai aparecer aqui e ali, e é basicamente aquela fórmula de é no diário que vão estar as respostas. A gente vai entender mais o contexto dessa relação dela com o marido e como que era o dia a dia, e a gente vai percebendo que ela idolatrava bastante esse cara. Então assim, eu passei a amar esse livro, esse ambiente. Até o próprio Theo, ele tem a terapeuta dele, que é a Ruth, e tem cenas dele conversando com ela que eu lia, tipo assim, porque eu amo cenas de terapia. E quando você vai lendo essas entradas do diário, também você vai conhecendo outros personagens que o Theo eventualmente vai começar a questionar e tentar investigar também. Você vai criando uma listinha de suspeitos na sua cabeça, mas eu acho que ele é um livro que, por mais que tenha tudo isso, não passa tanto essa sensação de thriller policial, assim. Eu acho que é muito mais o psicológico do que o crime em si, sabe? E assim, os últimos 20 minutos desse livro são enlouquecedores. A reviravolta, gente, ela é assim, ao mesmo tempo que ela é muito na cara, ela é muito óbvia, tipo, tava ali o tempo todo e você não percebeu. O que aconteceu? Eu realmente não percebi. Eu me surpreendi demais, eu fiquei chocado. Eu fui muito feito de trouxa, mas num nível muito grande. Eu até postei um stories na hora que eu, tipo, revoltado. Como que eu não percebi? Tava ali o tempo todo. Eu acho que é uma reviravolta que, se você descobre, meio que estraga o livro pra você. Você adivinhar antes da hora, pode ser que você ache qualquer coisa, mas eu, como uma pessoa burra, que não consegue sacar as coisas dos thrillers, gente, eu amei. Surpreso, viu? Porque eu esperava detestar esse livro. Eu tenho amigos meus que não gostaram nem um pouco, então eu já tava meio assim, vamos lá, vamos ler, né? Acabei saindo 4 estrelas e meia. Nossa, muito bom. Aí eu também li o Estado Elétrico, que inclusive agora tá ganhando um pouquinho mais de força essa história, porque acabou de sair a adaptação da Netflix, né? Com a Millie Bobby Brown e com o Chris Pratt. Adaptação que tá aí com uma avaliação bem baixa, tá sendo bem divisora de opiniões, muita gente gostando, mas muita gente detestando. Mas independente da adaptação, gente, se você assistir ou não, peguem esse livro pra ler, porque é espetacular, é maravilhoso. Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo onde eu falo sobre ele, mas ele mistura imagens assim com testículos, com pequenos textinhos que vão dando contexto pra essas imagens e vão contando a história de uma menina que ela tá numa jornada com um robozinho do lado dela, atrás de alguma coisa. Tá, você não sabe o que é, e algumas pessoas entregam na sinopse o que é. Eu acho um grande spoiler. Eu já vi gente meio que explicando sobre o que é a série, e a pessoa já contou o livro inteiro. Então não procure informações sobre essa história, tá? Mas essa menina com esse robô passando por esse mundo distópico, pós-apocalíptico, desolado, e depois que houve uma grande guerra ali envolvendo máquinas, a gente vai passando pelos cenários e vai vendo tipo umas coisas muito estranhas, assim, resquícios de máquinas jogadas na beira da estrada. É um negócio bem sombrio, bem tenebroso, é surreal, é muito cativante, é muito diferente, essa coisa meio chuvosa, meio triste, melancólica, é bem melancólico o tom da história. Eu acho que até a jornada dessa protagonista indo com esse robô fazer alguma coisa ali fica em segundo plano, porque o que brilha aqui é o universo que te deixa muito curioso pra saber o que de fato aconteceu nesse passado. E o autor não vai contar tudo não, tá? Muita coisa é deixada pra imaginação do leitor. E eu acho que é isso que me deixou tão atiçado assim com esse livro, sabe? Vai falar muito nas entrelinhas sobre a dependência do virtual, das tecnologias também. E é assim, angustiante, gente. Chega a dar
dá até um pouquinho de medo, sabe? Na forma como ele vai mostrando essa realidade pra gente, a gente vê que é uma realidade que facilmente poderia ser a nossa, que a gente tá muito próximo disso, na verdade. Nossa, sensacional, tá? 4 estrelas e meia. E em sexto lugar, a gente volta aqui pra essa série, porque tá o Tudo ou Nada, né? Quase aí no meu top 5. O terceiro volume é o meu favorito da série. Ele vai se passar nesse cenário de cassino e ele vai envolver um caso, um mistério ali, uma morte com números e algumas pistas ali que são muito intrigantes. As investigações, os casos ali são muito legais, mas eu acho que a coisa que mais vai te apaixonando é conviver com esse grupo de personagens, né? Mas assim, eu amei o caso. Muito bom. Nossa, eu não pisquei enquanto eu tava lendo. Esse aqui eu dei 5 estrelas, né? Dei 5 estrelas. Aí, gente, quando eu tava colocando esses livros aí nesse ranking, eu comecei a lembrar com muito carinho desse livro. Eu acho que foi um livro que cresceu bastante em mim nas últimas semanas, que na hora que eu li, eu achei ele, tipo, muito legal, muito divertido, mas é isso, né? Nada além. Mas, gente, agora eu tô com muita saudade. Eu percebi que eu desenvolvi um carinho muito grande por ele, que é o livro das Portas, do Garrett Brown. E eu nem dei 5 estrelas, né? Eu dei 4. Você vê que minhas listas não faz sentido nenhum. Um livro de 4 estrelas tá acima de um de 5, basicamente. Aqui é sobre uma moça que ela ganha de presente um livro muito misterioso, que é um livro que permite ela viajar para qualquer lugar que ela quiser através das portas. Ela pode segurar esse livro, desejar ir para certo lugar. Quando ela abre essa porta, o outro lado é o lugar que ela desejou ir. Só que ela logo vai descobrir que isso faz parte de um conjunto de livros e que tem pessoas muito poderosas atrás desses livros e que ela tá em um grande perigo, né? Porque ela tá com um objeto ali valiosíssimo que muita gente tá procurando. É um livro muito cativante, um livro muito envolvente, aquele livro, tipo, que não para de acontecer coisas. Ele me lembrou muito aquela sensação nostálgica desses livros de aventura misturado com fantasia que eu lia lá no meu comecinho, 2014, sabe? Também dá um pouquinho daquela sensação de aconchegante. E apesar dele ter bem proeminente esse arquétipo do bem versus o mal, a forma como ele executou, gente, é muito bem feitinho. É um livro super amarradinho. É um livro com suas reviravoltas ali, com várias coisas que você não esperava que fosse acontecer. Ele vai mexer com viagem no tempo, porque ela, além dela conseguir ir pra qualquer lugar, ela consegue ir pra qualquer porta em qualquer período do tempo. Então, vai ter uma coisa muito específica que eu não posso contar pra vocês, que faz parte grande ali da trama, mas vai ter um período do tempo ali do livro em que pode parecer que pode dar aquele desespero de, meu Deus, como ela vai conseguir resolver isso, como que ela vai fazer. E a forma como ele resolve esse BO, nossa, eu fiquei assim, ó. Foi muito genial, porque viagem no tempo sempre pode ser aquela coisa meio bagunçada, né? Se o autor não fizer com muito cuidado, pode deixar aqueles furos gigantescos na história. E eu acho que ele fez de um jeito muito bem feitinho, a forma como ele conectou. Nossa, eu achei genial. Tem um pouquinho também dessa coisa de luto, né? Que a protagonista, ela perdeu pessoas muito importantes pra ela, e quando ele vai mostrar coisas relacionadas a isso, foram momentos que eu me emocionei na história também. O livro tem toda aquela coisa épica de grandes conflitos no final, de pessoas muito poderosas do mal. Eu acho que assim, poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor os poderes desses livros e trabalhado melhor esse sistema de magia, visto que a gente vai descobrir que tem vários livros que têm vários poderes diferentes, né? E é algo que infelizmente não é muito abordado ali, mas ainda assim, eu amei demais. É um queridinho meu agora, 4 estrelas. Estamos chegando aí no nosso top 3, mas em quarto lugar a gente tem Os Céus Misteriosos, que é o segundo livro nessa trilogia do Magia das Marés, onde esse universo fantástico, mágico ali, onde as pessoas têm poderes baseado nas fases da lua e nas marés, né? E essas pessoas vão estudar numa escola de magia, um negócio bem Hogwarts assim mesmo. Isso é no primeiro livro, tá? O primeiro livro acontece um monte de treta, abre pra um monte de possibilidades. Também vai ter uma coisa meio que viagem interdimensional ali, né, para outros universos, que fica meio vago ali na conclusão do primeiro. Esse segundo livro, ele entrega tudo que a gente imagina que ele vai entregar, tudo que a gente vai querendo dessa continuação, gente, ela faz. É outro livro com uma grande aventura, com altos riscos, dentro de uma escrita extremamente viciante, e eu fiquei muito feliz com o avanço da autora. Você percebe que teve um crescimento na habilidade dela de contar a história, deu muito gosto de ler esse livro, sabe? Eu li com brilho nos olhos, e assim, eu não lembrava muita coisa do primeiro, eu vi um resuminho que a própria autora fez, mas eu acho que ela fez também um bom trabalho em recapitular a gente aqui. Mas, nossa, eu tava lendo e lembrando, assim, o quão é gostoso ler. Esse é um daqueles livros, sabe, que te dá aquela sensação prazerosa, aquela sensação boa. Tem muito dinamismo, tem muita versatilidade, são pontos de vista diferentes, então nunca fica chato, nunca fica entediante. Ela tá sempre pulando de uma coisa pra outra, e ela vai deixando a gente querendo saber o que aconteceu no ponto de vista anterior quando a gente vai pro próximo. Eu disse quando eu resenhei ele, né, eu não
entendo como esse livro não explodiu. Eu não entendo como esse livro não tá sendo falado por todo mundo, porque ele tem muito potencial de ser gigantesco. Ele realmente é muito bom. Esse aqui eu dei 5 estrelas, óbvio. E eu tô muito empolgado pro próximo, gente, pro terceiro, a conclusão. Ai, eu tô até com medo, porque tem muita coisa que eu acho que vai acontecer ali que vai partir o coração. Bom, em terceiro lugar, estamos acabando, olha só. Levei o quê? 1h16 até agora. Esse eu vou ser muito breve, porque eu fiz um vídeo só sobre ele, mas em terceiro lugar está A Dança da Morte. Esse aqui foi o meu, sei lá, 15º livro do Stephen King. Eu já li muita coisa de Stephen King na vida, mas eu sempre enrolava, porque, né, afinal, pois, entretanto, todavia. Gente, eu digo pra vocês que eu não senti essas páginas passarem. Que delícia! Eu amo coisas pós-apocalípticas, mas pra mim tem que ser muito certeiro pra dar certo, e eu acho que esse aqui é um dos meus favoritos agora de pós-apocalíptico, onde a sociedade é destruída por um vírus, né, as pessoas morrem com esse vírus de gripe, né, conhece de algum lugar? Então, mas é muito mais sobre a relação humana, tá? Eu tava até comentando, ontem foi a discussão desse livro na nossa Buddy Read lá no Catarse, como esse livro, tipo, por ele não ter zumbi, nada assim, sabe? Tipo, o verdadeiro problema é o ser humano. E como ele vai se relacionar a partir dessa destruição total da humanidade, é muito interessante você ver como as pessoas anseiam por conexão e por estarem juntas, né? Viver em sociedade e por sempre ter essa figura de liderança, por exemplo. É muito sobre isso, sobre as interações humanas. Então a gente tem um livro que ele vai contar desde o comecinho, desde a parte de onde surgiu esse vírus, até as pessoas morrendo aos poucos, as pessoas depois, um mundo desolado, viajando através daqueles cenários bem de filme mesmo, de carro parado no meio da estrada e tal, se juntando, encontrando a cidade, formando uma sociedade. Por isso que ele é gigantesco, acontece coisa por coisa. E assim, é uma jornada incrível, eu recomendo que vocês vejam meu vídeo. Esse aqui foi o meu 1000º livro da vida, e eu fiz um vlogzinho especial compartilhando toda a minha experiência de leitura dele com vocês. Bom, nosso top 2. O segundo melhor livro que eu li esse ano foi o Slewfoot, que eu também já falei em vídeo aqui pra vocês. Quase todos esses livros aqui já tiveram vlog. Esse livro se passa numa comunidade rural em 1600, então, primeiro de tudo, você já pode imaginar, né, como que é essa sociedade bem conservadora, extremamente religiosa, bem opressora, e a gente vai acompanhar essa protagonista, essa menina, que ela é casada com um cara ali, eles têm um terreno, tipo um sítio, um negócio, e esse terreno ali tá dando uns problemas com o irmão do cara. E o marido dela morre e sobra pra ela resolver esses pepinos com o irmão, só que ela é uma mulher e ele é um homem, então você já vê as tretas que vai dar ali, né? Eventualmente, ela vai acabar conhecendo, se topando com esse ser da floresta aqui, tá? Que é o Slewfoot. Ele é tipo um espírito antigo do bosque, que é protetor da natureza ali, dos animais, da floresta, e ele vai fazer amizade com essa protagonista, e ele vai começar a ajudar ela nos problemas que ela tá passando ali na fazenda. Só que a sociedade vai começar a perceber, ver coisas ali, e julgar ela como uma bruxa. E ela vai começar a ser perseguida como bruxa, e queime a bruxa, e julgamento dela e tudo mais. Gente, uma loucura, inclusive, essas partes. Esse é um livro com uma atmosfera sensacional, é diferente de tudo que eu já li, tá? A ambientação, o clima que ele traz pra gente é muito único. Eu fiquei com muita curiosidade de ler outras coisas do autor, inclusive. Esse povo extremamente religioso, beirando um negócio seita, assim, é muito bizarro. O livro vai se cobrindo dessa aura mística, essa coisa meio esotérica, um pouquinho alegórica também, às vezes meio fábula com esses animais que falam. Esse ser da floresta, meio protetor, também passa uma sensação meio labirinto do fauno. E como eu disse, quando ela começa a ser perseguida por essa sociedade, as coisas ficam muito frenéticas. Tem uma grande sequência, né? Que é a partir do momento que ela começa a ser perseguida, que é extremamente revoltante ver as mulheres serem tratadas dessa forma. É muito cruel. Eu não conseguia parar de ler, eu ficava roendo as unhas, eu ficava com vontade de entrar dentro desse livro e socar a cara de um monte de personagem. É um livro também com bastante violência, gore, sangue. E por incrível que pareça, traz satisfação. Principalmente quando você vê personagens detestáveis se dando mal, sabe? Amei, assim, as temáticas, a forma como ele abordou essa coisa mágica, essa coisa mística. É uma crítica muito grande ao fanatismo religioso também. Enfim, eu vou deixar linkado pra vocês também o meu vídeo, onde eu falo com mais detalhes. Mas, nossa, eu amei demais. Eu já tenho vontade de reler esse livro. E, mais uma vez, conhecer outras coisas do autor, né? Esse aqui eu dei 5 estrelas e favoritado. Aí, gente, na verdade, eu tava em dúvida se eu colocava esse livro ou se eu colocava o próximo que eu vou falar pra vocês. Eu acho que foi muito caso de a leitura mais recente tá mais
mais na minha cabeça, então ele acabou ficando aqui em primeiro lugar. Pode ser que com o tempo ele acabe descendo aí no ranking, mas no momento, pra mim, o melhor livro até agora, o primeiro lugar dessa lista, tá sendo Os Fantasmas da Bahia, Luke Inglês, da Catriona Ward. E eu posso estar completamente sozinho nessa, inclusive eu acho que eu tô um pouco, porque eu fiz um vídeo pro Reels no Instagram e muita gente falou que não gostou, mas gente, eu gosto de coisa estranha, eu gosto de livro fumado, vocês sabem que eu gosto de história assim. E esse é um livro fumado, sobre 3 jovens que eles estão ali nessa cidade costeira durante as férias deles, eles fazem amizade e tem muitas lendas, muitas histórias sobre essa cidade, sobre a praia ali, de pessoas que desapareceram, que entraram na água e nunca mais voltaram, gente que morreu, e tem inclusive lendas sobre essa caverna, que é uma caverna muito sinistra, que não vai lá dentro se você não quer se dar mal, né? O que eles vão? Eles vão começar a se meter nesse caso todo e investigar, né? Acontece algo muito tenso com o protagonista, isso mexe bastante com a cabeça dele. E a gente vai ter, na verdade, depois uma sequência onde esse protagonista vai pra faculdade, vai seguindo a vida dele, só que ele não consegue seguir, ele fica tendo pesadelo, ele fica se lembrando das coisas, ele tá vivendo uma vida completamente perturbada. E daí, eu deixo vocês com isso, na sinopse só, porque é um livro muito mais do que ele aparenta ser. É muito além dessas pequenas coisinhas que eu falei pra você, porque ele é um livro que ele vai ter conexões, eventualmente ele vai ficar um pouquinho confuso, um negócio bem Mona Wad, assim, bem Bunny, bem Rouge. Não sei se vocês já leram esses livros, mas eles têm essa sensação de que por parte do livro você não tá entendendo muito bem o que pode estar rolando, quais são as conexões, até que você fecha todo o círculo e você entende tudo na sua cabeça. E é uma das coisas, gente, mais diferentes, mais criativas que eu já li na minha vida. Eu fiquei muito surpreso com isso que a autora criou, que eu não posso falar, mas é muito inusitado. Quando você, depois, você termina, dá vontade de você pegar o livro de novo, só pra você reler, já tendo essas informações, pra você perceber que você deixou passar muita coisa ali. Esse livro foi absolutamente nada do que eu tava imaginando. É um livro que mexeu, assim, na minha cabeça, no meu cérebro. Ele deu aquele sentimento gostoso de ficar vidrado e querer saber como todas essas coisas iam se conectar. É um livro meio que 4 em 1. Ele passa por 4 fases distintas ali na história. O que você tá lendo no começo não necessariamente vai ser o livro inteiro daquela forma. Ele muda bastante a estética dele, vamos dizer. É um livro também que, aos poucos, ele vai ficando cada vez um pouquinho mais bizarro, cada vez um pouquinho mais... Eu não achei ele confuso. Eu achei que ele foi ficando louco. Eu acho que é um livro muito importante de você ler sem saber muita coisa. A gente não lê a sinopse desse livro, tá? Porque a sinopse, ela conta algo que tá lá na metade da história só, e é algo que é legal você ver acontecer, não é algo legal de você saber antes da hora, tá? Na superfície, ele tem esses elementos de drama, ele tem esses elementos de suspense, e ele vai focar bastante em amizade, bastante no sentimento da solidão, ele vai ser um pouquinho essa coisa de romance de formação também, só que ele vai se desdobrando a cada página de um jeito muito impressionante. No fundo, ele trabalha de uma forma muito bonita essa coisa da identidade, como a gente tá sempre em busca de fugir da rejeição, de certa forma. Então é uma história com muita vulnerabilidade, assim, nesses personagens, sabe? Isso que eu gostei também. Quando eu comparei ele com Mona Wad, não é no sentido de coisas psicodélicas acontecendo, mas é um negócio meio mindfuck, que você fica, será que isso tá acontecendo de verdade? Será que não tá na cabeça do protagonista? Será que eu posso confiar no que eu tô lendo aqui? Eu gostei muito desses personagens, eles são todos estranhos. Eles são todos meio dark, meio um personagem de Tim Burton, assim, sabe? Um negócio que eu achei meio nada a ver é que ele tem elementos aqui e ali de magia, bruxaria, tipo assim, personagens são interessados nessa coisa do místico, da bruxaria. Eu acho que foi um elemento que a autora tentou fazer o barro acontecer, mas não colou, gente. Inclusive, não combinou muito com o livro. Eu acho que é um elemento que fica meio deslocado ali, mas ele também não é muito proeminente. Ele tem importância na história, mas não tanto assim. No geral, gente, 4 estrelas e meia, mas eu favoritei também. E esse é o último livro deste vídeo. Agora estou em dia com vocês. Foi tudo isso que eu li esse ano até agora. Se você gostou de algum desses livros e você ficou interessado em comprar pra ler também, usa o meu link da Amazon, que fica aqui na descrição pra vocês. Você comprando seu livro através do meu link, eu ganho uma pequena comissãozinha ali da Amazon, e isso super me ajuda também aqui a rentabilizar o canal e a conseguir viver do YouTube, tá? Ou você pode se tornar um membro do meu Catarse também, pra continuar me apoiando e recebendo várias outras coisas extras, como vídeo antecipado, vídeo extra, leituras conjuntas, né? Vocês podem ver que tudo que eu trago aqui pro canal é basicamente coisa que eu tô lendo junto com o Catarse. Se você quer ler junto com a gente também, o link tá aqui embaixo. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!